Bom, gente, hoje na nossa videoaula nós vamos entrevistar aqui o Samba Axel, da UFRJ, faz língua portuguesa ali, e ele vai falar um pouco com a gente, conversar um pouco sobre a cultura africana. Samba, você poderia dizer o seu nome todo, por favor? Okay. Meu nome é Samba Tomba Jutaxé, eu sou congolês da República do Congo, Congo-Brazzaville, um país que é conhecido como Congo-Brazzaville para fazer a diferença entre seu vizinho, República Democrática do Congo. Você poderia contar para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica? No Congo eu fiz História na Universidade do Brazzaville, a capital política da República do Congo. Eu sou licenciado em História e depois de fazer a licenciatura eu fiz o primeiro ano do mestrado na opção de História e Civilizações Africanas. E depois eu deveria fazer o segundo ano do mestrado, naquele momento que eu tive a bolsa do Brasil para chegar aqui no Brasil e estudar a antropologia dos afrodescendentes Bantu no Brasil. E no Congo também, ao tempo que eu fiz História, eu escrevi muitos artigos sobre a história do Reino do Congo, Mbanza Congo, e a história contemporânea da República do Congo. São muitos artigos que falam sobre a cultura africana, a cultura Bantu da África e da América aqui, sobretudo no Brasil. Samba, você poderia falar um pouco sobre o Reino do Congo, tendo em vista que o nosso curso está abordando agora, nessa primeira parte, a história da África, uma introdução para aquelas pessoas que gostariam de conhecer mais, principalmente os alunos do nosso curso? Tá. O Reino do Congo foi um reino que foi situado na África Central, nomeadamente nos países atuais, que são na República do Congo, a República Democrática do Congo e o norte de Angola. Esse reino foi maior na África Central. O reino foi fundado em 690. Donc, naquela época foi no século VII. Esse reino foi fundado pelo príncipe Nimilukeni. Nimilukeni foi príncipe de um outro reino, um pequeno reino, que foi o reino do Bungu-Vungu, que foi situado no lado esquerdo, no lado direito do Rio Congo, na atual República do Congo. E naquela época, o Nimilukeni vai fundar esse reino, ele vai conquistar muitas etnias no outro lado do Rio Congo. Donc, foram as etnias Ombungu, Ovimbungu e as etnias Congo. Devemos saber muito bem, quando se fala do Congo, stricto sensu, temos 13 clãs. Temos Sapu, Zinga e Mbangu. São 13 clãs que o Nimilukeni vai conquistar. Nimilukeni, depois de conquistar esse grande território, inclusive o território dos Ombungu, da etnia Ombungu, Ovimbungu, Nimilukeni vai criar o Reino do Congo. Foi o Reino do Congo. No início, porque temos duas palavras: Reino do Congo e o Reino do Congo da Tútila. O Reino do Congo foi a estrutura que foi fundada pelo Nimilukeni para conquistar. Essa foi a primeira estrutura, o primeiro reino, ou o primeiro estado do Congo. E Nimilukeni vai fundar esse estado com seus companheiros. E quando ele vai fundar, ele vai estabelecer uma dinastia. Essa dinastia ele vai ser o primeiro rei. Na cosmogonia Congo, o rei se chama Mani Congo. O Mani Congo é o rei. Donc, ele é a primeira personalidade do estado. E depois vem o Mani Kabunga. O Mani Kabunga é o presidente da cerimônia da presidência ou da entronização do Mani Congo. Então temos o Mani Kabunga, que é a segunda personalidade do Reino do Congo. E portanto o Nimilukeni vai ser o primeiro Mani Congo, portanto o primeiro rei. Ele vai dirigir esse reino durante muito tempo. Depois da sua morte, muitos sucessores do Reino do Congo vão chegar ao poder. E nessa estrutura vai sempre ser o Reino do Congo, não o Reino do Congo da Tútila. Até 8 anos, nós estamos no século IX, no século IX da nossa era, e outros sucessores do Nimilukeni vão chegar ao poder. Então, outros Mani Congo, outros reis vão chegar ao poder. Esses reis tiveram a missão de estender o reino, de fazer um tipo de reino seja maior, na África Central, assim. E, portanto, o reino vai começar a se ampliar. E o reino, o Mani Congo, naquela época, vai ter uma missão de ampliar o reino, de fazer um tipo de grande estrutura do reino. E lá nós estamos no século IX, donc 8 anos, donc 800 anos no século IX. E depois
a morte do sucessor, de muitos sucessores do Nimilo Keni, vão chegar ao período do 1100. Donc nós estamos no século XII. No século XII, o reino do Congo vai atingir o apogeu. Naquela época, o reino vai passar o nome, o reino do Congo da Ntotila. O que significa o reino do Congo da Ntotila? O reino do Congo da Ntotila é um conceito que significa o Congo unificado, a confederação da nação do Congo, de todas as etnias, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as comunidades do Congo no mundo, para se transformar em um só povo e vai se chamar o povo Congo. Donc, tem uma transformação do reino do Congo a reino do Congo da Ntotila. O reino do Congo, como eu falei no início, o reino do Congo foi uma estrutura que foi fundada pelo Nimilo Keni, o primeiro Mali Congo, senão o primeiro rei do reino do Congo. E depois, muitos sucessores vão fundar o que se chama o Congo da Ntotila, a Confederação da Nação Congo. No século XII. Sim, no século XII, a Confederação da Nação Congo. Esse vai ter a época da apogeu do reino do Congo. Donc, o reino vai se chamar o Congo da Ntotila, o reino do Congo da Ntotila, que significa o reino do Congo unificado, do Congo que vai ser o único povo. E então, portanto, naquela época, o reino do Congo vai ter uma superfície de 2.500 km². Donc, mais ou menos toda a superfície da Europa Ocidental hoje. A França, o Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Suíça, a Alemanha. Então, todos os países que hoje contribuem à Europa Ocidental vão contribuir à superfície do reino do Congo. E donc, na África Central, o reino do Congo vai se estender de norte do atual Angola até no sul-oeste da República do Gabão, passando pelas duas repúblicas do Congo, a República Democrática do Congo e a República do Congo, ou Congo-Brazzaville. Então, todo esse território vai se transformar no único reino que vai se chamar o Reino do Congo. E o Reino do Congo, naquela época, tiveram 6 províncias. Bom, eu vou citar as 6 províncias. Temos a província do Sungui, a província do Mbamba, a província do Soyo, a província do Mbata, a província do Mpangu e a província do Soyo. E a capital que se chama Mbanza Congo. Mbanza Congo foi a capital do Reino do Congo ou do Mali Congo. Donc o rei vai morar nessa capital que se chama Mbanza Congo. Mbanza Congo significa o centro ou o cruzamento de todo o povo Congo. Donc o rei vai morar lá, na Mbanza Congo. E além das 6 províncias, o Reino do Congo teve 3 territórios vassalos, que são o Reino Luango, o Reino Dungo e o Reino Ngoyo e Kakongo. Então, se podemos considerar o Reino Congo, o Reino Kakongo e Ngoyo, são 2 pequenos reinos. Então, se podemos separar cada reino. Então, o Reino do Congo, no total, o Reino do Congo teve 4 reinos vassalos. Além de 4 territórios vassalos, ou 4 reinos vassalos, o Reino do Congo teve 5 outros territórios de influência, que são Musubu, Uembo, Matomba, Kizama e Musul. Esses 5 territórios de influência hoje são o país que se chama Angola. Naquela época, no atual país que se chama Angola, naquela época tiveram muitos reinos. E além de 6 províncias do Reino do Congo, dos 4 territórios, 4 reinos vassalos e dos 5 territórios de influência, o Reino do Congo vão ter algumas, podemos dizer, algumas ilhas de influência, que podemos citar o país atualmente que se chama São Tomé do Príncipe. O São Tomé do Príncipe foi uma ilha do Reino do Congo da Ntotila. E então, portanto, o reino, você vê, o reino teve uma dimensão maior, uma influência grande na África Central. E mesmo tendo um território, o reino que se chama o reino dos Anzico, o reino Teke, que se fala na história. Aqui no Brasil, os descendentes desse reino se chamam Mujolo.
Mujolo são os descendentes desse reino que se chama o reino do Zico. Esse reino, nesse momento, o rei desse reino mora no Congo-Brazzaville, no sul-este do Congo-Brazzaville, na região de Sissamapul. Eu sou dessa região. Essa região é povoada dos Bakongo. Donc, o povo é o povo Congo que mora nessa região. E nessa região tem uma coabitação entre o povo Teke e o povo Congo. E o rei do Zanzigo mora lá nesse território. E até hoje, a capital desse reino fica lá nessa região do Poul, no sul-este do Congo-Brazzaville, da República do Congo, meu país. E donc, portanto, também o reino do Congo-Dantutla teve uma influência nesse reino. E donc, portanto, o reino vai se organizar. É a organização política. Hoje vamos falar sobre a organização política. A organização política devemos entender que o reino do Congo teve um rei que se chama Mani Congo, como eu falei. O Mani Congo morava na capital que se chama Banda Congo. E o Mani Congo foi o representante dos antepassados mortos e dos antepassados vivos. Ele fez o intermediário entre as pessoas mortas e as pessoas vivas, para fazer o intermediário. Além disso, o Mani Congo teve uma função principal. A função principal do Mani Congo, ou do rei do Congo, foi o principal juízo do país. Essa foi a função dele. Donc, de fazer a justiça entre a população do reino do Congo ou do reino do Congo-Dantutla. Donc, foi fazer a justiça. Donc, ele foi o representante do povo na capital. E na cada província temos o governador que representa o rei. Então, cada província teve um governador. Por exemplo, na província que se chama Sundi, que eu falei, essa província se considerou como uma província real, porque muitos Mani Congo provinham dessa província. Muitos Mani Congo, do Nimilukeni, que foi o primeiro rei da dinastia, no 690 até no 800, todos os reinos e todos os reis vinham dessa província que se chama Nsundi. A província do Sundi, na cosmogonia Congo, a província do Sundi foi considerada como a província real, a província de todos os reis, a província dos fundadores do reino. E mesmo o primeiro rei que foi conhecido na história do Congo, que se chama Nzingapuru. Nzingapuru foi o rei que os portugueses vieram lá no território do reino do Congo. E depois do seu batismo na Igreja Católica, Nzingapuru vai ser. Tá bom. Não, mas pode adiantar, né? Tá bom. Muito obrigado. Okay. Então foi uma pequena parêntese para falar que a província Sundi foi uma província importante na história do Congo. E temos também uma província do Soyo. A província do Soyo foi uma província da costa. Porque essa província teve dois portos mais importantes. O porto que se chama Mpinda, que foi o primeiro porto dos escravizados Mpinda. Muitos escravizados foram trazidos pelo porto do Mpinda, que foram trazidos na Ilha do São Tomé, até aqui no Brasil, até no ano do 1600. O porto do Mpinda ficava nessa província do Sul, nessa província do Soyo. E também temos um outro porto que se chama Porto do Mossul. Esse porto também ficava na província do Soyo. A província do Soyo foi uma província importante. Além dessa província, temos a província do Mbamba. A província do Mbamba foi considerada como um tipo de província guerreira, porque as forças armadas do reino do Congo vinham dessa província. Donc, os guerreiros do reino do Congo-Dantutla vinham dessa província que se chama Mbamba. Donc, você vê essa organização política. E temos também o Dongo, cujo o rei se chamava Ngola, que os portugueses vão transformar o nome do Ngola em Angola, porque temos essa dificuldade na língua africanas, onde existem muitas palavras com vocais. A maioria das línguas africanas tem as palavras com consoantes. Então, como os portugueses tiveram dificuldade de pronunciar Angola, que significa o chefe do reino Dongo, que é atual Angola, então, os portugueses vão transformar essa palavra do Angola em Angola.
para transformar a colônia que vai ser a colônia de Angola. Então, o reino do Dongo vai ser também, eu falei que o reino do Dongo foi um vassalo do reino do Congo. Então, na organização política, o reino do Dongo foi um vassalo mais importante, porque nesse reino vinha a moeda do Congo que se chama Nzimbo Nkoncha. Nkoncha foi a moeda que foi usada no reino do Congo. Então, esse reino que foi vassalo do reino do Congo da Tutla foi também mais importante na organização política. E também na organização política temos esse poder do rei de controlar todas as províncias. Bom, você pode ver, muitos historiadores africanos dizem que o Mani Congo, o rei do Congo, teve um poder hereditário e ao mesmo tempo democrático. Porque na eleição do Mani Congo, nós tivemos um conselho dos nobres e sábios que votaram o rei, mas para votar o rei tem que respeitar a lei tradicional, a tradição. Então você vê, o poder do rei foi um poder ao mesmo tempo hereditário para respeitar segundo a tradição, ao mesmo tempo um poder eletivo porque você tem que ser eleito pelo Conselho do Estado, pelo Conselho dos Nobres. Então nós vemos que foi um poder complexo. Então esse poder, o reino não teve um tipo de mandato que você vai ficar 5 anos no poder. O rei vai ficar, quando você é rei, vai ficar rei até a sua morte. E depois de sua morte vamos votar um outro rei. Essa organização política, devemos compreender também todas as províncias, o reino do Congo, o reino do Congo da Tutla, com todos os territórios ou com todos os reinos vassalos, incluindo os territórios de influência, formaram uma confederação de Estado, atualmente um tipo da República Federativa do Brasil. Então, naquela época, se você pode ver, tem muitos historiadores da República do Congo, tem um site que se chama Historiadores da República do Congo, que dizem que o reino do Congo, se devemos ver, o reino do Congo não foi um reino, foi um império, porque a dimensão, você vê, a dimensão foi maior. Então, nesse sentido, devemos chamar um império. Então, se você pode ver, todas as províncias e todos os territórios de influência, incluindo os territórios vassalos, formaram uma confederação dos Estados. Uma confederação do Estado cujo o centro foi em Mbanza, Congo, que foi a capital do reino do Congo. Todas as decisões foram tomadas na Mbanza, Congo. Lá na Mbanza, Congo foi o centro de todo o reino, de todo o Estado do Congo. Essa organização política. E se nós vemos a organização econômica, como eu falei, o reino do Congo teve uma moeda que se chama Nzimbo. Essa moeda foi uma moeda para fazer uma transação, troca. Você tem hoje comida, vamos fazer uma troca, mas essa troca, para ter o objeto do valor, vamos usar um Nzimbo. Vamos fazer a troca para dar o valor na cada mercadoria. Então vamos usar um Nzimbo. E essa organização econômica, temos também, além dessa moeda, temos também a agricultura. A agricultura foi também uma agricultura, não devemos comparar a agricultura moderna, que hoje se pratica no Estado moderno do Brasil, é a agricultura daquela época. Naquela época, a agricultura foi desenvolvida, mas desenvolvida nesse sentido daquela época, no contexto daquela época. Não foi uma agricultura desenvolvida, mas uma agricultura que já levou o reino ao desenvolvimento. Como eu falei, já no século XII, o reino do Congo da Tutla atingiu seu apogeu. Então você vê, a agricultura também desempenhou um papel mais importante no desenvolvimento econômico, na organização econômica do reino do Congo. E também, além da agricultura, temos também a pescadoria. A pescadoria, nós vemos que o reino do Congo temos uma fronteira com o Oceano Atlântico. A fronteira oeste foi o Oceano Atlântico. Todo o Oceano Atlântico foi ao longo da costa do Oceano Atlântico, foi também uma área, uma zona da pescaria. Então, também você vê a pescaria, a pesca também desempenhou um papel mais importante na organização econômica do reino do Congo. Além disso, temos também
a contribuição de cada camponês, de cada cidadão do Reino do Congo, a caçada, os animais, e todos os tributos porque temos um tipo de imposto tradicional que cada território vassal tem que pagar a um base do Congo, que representa o centro. Então, o reino do Luango, o reino do Congo, o reino do Zico vai pagar ou vão pagar um tipo de imposto para reconhecer o reino do Congo como o reino maior, o reino título. Essa organização econômica tem muitas outras coisas que devemos falar com a organização econômica. Bom, Samba, eu gostaria que você falasse qual é a sua impressão particular sobre a conversão do manicômio, assim posso chamar. Quando tem o primeiro trava-se um contato entre o reino português, quando Portugal chega no Congo e tem esse contato com o rei do Congo. Porque na historiografia brasileira, ou a historiografia que é feita, que é produzida sobre os africanos, havia uma primeira versão antiga, ou primeira historiografia, que dizia uma ideia de que o rei havia se convertido, o rei do Congo havia se convertido ao catolicismo e aceitado, adotado a cristandade como religião. Nos últimos tempos, já temos uma outra corrente historiográfica que diz que, até aqui em certo ponto, isso foi bastante interessante para o Reino do Congo, porque ele conseguiu, a partir dali, ter uma certa autoridade, um reconhecimento de fora, um reconhecimento externo, né, sobre todos os outros grupos étnicos, ou todos os outros reinos. Então foi uma troca, ou seja, não houve ideia de submissão, mas pelo contrário, o que eu estava falando sobre a ideia de império foi muito esclarecedor, porque quando a gente estuda aqui no Brasil, a gente imagina o Congo, mas não tem a dimensão, o tamanho da dimensão geográfica, econômica, do poderio que você descreveu aqui para a gente. Então, o Congo era um império realmente nessa época. Então, essa ideia de que Portugal chegou e impôs, não foi, acho que a ideia é mais uma negociação mesmo. Eu queria que você falasse qual a sua posição sobre esse primeiro contato entre portugueses e devemos compreender, para começar, que os portugueses vão chegar lá, no Reino do Congo, em 1482. Quando os portugueses vão chegar lá, vão entrar em contato com o Manicongo, em Singapura, o primeiro rei conhecido na história do Reino do Congo, o Reino do Congo da Antioquia, Singapura. O que se aconteceu? Se aconteceu o seguinte: quando os portugueses vão entrar em contato com o Manicongo, o rei do Congo, eles vão falar que se você aceita nossa religião, você vai ter um poder que você nunca teve. Donc, o Manicongo, na verdade, o Manicongo nunca compreendeu o jogo dos portugueses. Donc, na verdade, os portugueses tiveram a ideia da dominação. E como hoje o Júlio César vão te falar, o Júlio César, se você aceita a minha religião, você vai ser capaz, por exemplo, de conhecer o que acontece na Paraíba, no Brasil, no Brasília, em São Paulo, ao mesmo tempo. Então você vai se considerar como um tipo de pequeno Deus, sim. Donc, na verdade, isso aconteceu o seguinte: então, os portugueses vão mentir o rei que se você aceita a religião da Igreja Católica, você vai ser mais poderoso e você vai ficar sempre no poder e você vai ter uma dominação grande no seu império ou no seu reino. E o rei vai aceitar. Mas quando o rei, vamos fazer assim, o rei vai ser batizado em 1491. Então, o 13 de abril de 1491, o rei Zingakungu vai se transformar em João I. Isso. João I para prestar homenagem ao rei de Portugal, naquela época que se chamava o João II. O João II, o rei de Portugal. Então, o rei do Congo vai se transformar em João I. E quando vai se transformar em João I, em 1501, o comércio dos escravizados começou na história do Congo. Então, os comerciantes portugueses vão começar a pegar os escravizados para levar na ilha do São Tomé e Príncipe.
A Ilha do São Tomé e Príncipe. Nessa ilha, que os portugueses vão começar o primeiro comércio de escravizados. E quando o rei Manicongo, Singapur, João I, vai compreender o jogo dos portugueses, ele vai demitir, então ele vai procurar de deixar essa religião para voltar da religião tradicional. Devemos compreender, quando o rei aceitou esse batismo, tendo no conselho dos nobres que nunca aceitaram essa religião, porque para ele foi um tipo de traidor. Você vai trair os ancestrais, como você pode aceitar uma religião dos estrangeiros? Você não pode aceitar. Você não pode aceitar. Então, quando o rei vai compreender o jogo dos portugueses, ele vai procurar de se retirar dessa religião. Mas foi atrasado para ele, porque os portugueses já tiveram o controle de todo o reino. E, apesar da demissão dessa religião, o sistema vai continuar. E devemos compreender. Então, o primeiro rei conhecido pelos portugueses, vão compreender que esse foi só um jogo da dominação. Ele vai deixar essa religião, ele vai deixar de se chamar João I, ele vai pegar o seu nome antigo, Singapur, e até a sua morte. E devemos compreender também quando os portugueses chegaram no Reino do Congo, o rei já foi velho, nasce velho, então perto da sua morte. Então, ele nunca teve a força de combater os portugueses, que naquela época, devemos compreender, no século XV, donc na Idade Média, o Portugal parece como hoje Estados Unidos, um país muito poderoso que teve um poder de fazer tudo o que ele quiser, de fazer tudo no mundo. Então, o Portugal foi poderoso. O Portugal vai começar a controlar tudo. E quando o rei vai morrer, em 1506, o filho dele se chama Afonso, que foi batizado também no mesmo dia que seu pai, Afonso. No nome tradicional foi Singapur. Singapur, nome tradicional, Afonso, nome moderno, vai se transformar. Então, Singapur vai chegar, então, depois da morte de seu pai, Singapur vai chegar ao poder. Mas devemos compreender, isso foi um golpe porque na lei tradicional, o filho não pode chegar ao poder. O que vai chegar ao poder é o sobrinho. Porque até hoje, no Congo, se você é o tio... O tio é importante. Sim, o tio é mais importante que o pai. Nessa relação, a mãe tem o poder do seu filho. Por exemplo, eu me chamo Tomba. Meu nome é Tomba. Eu tenho a consideração mais sobre minha mãe que meu pai. Porque na nossa família, eu me considero como filho da minha mãe, não filho do meu pai. Filho do meu pai é um tipo de extensão. Mas a família do meu pai vai falar: você é o filho da sua mãe. Você vê? Porque temos a tradição matrilinear. Assim. De antropologia. Exatamente. Então, se você vê, na lei tradicional, o rei, donc, a pessoa que deve chegar ao poder foi o sobrinho do Singapur. Mas os portugueses vão manipular a lei para que o filho possa subir. Porque o filho foi um filho que amava a cultura portuguesa, a cultura lusófona. Os portugueses vão fazer tudo para chegar ele ao poder. Ele vai chegar ao poder, e quando ele vai chegar ao poder, ele se considerou que a relação vai ser uma boa relação. Devemos compreender o primeiro rei que aceitou os portugueses, ele considerou os portugueses um tipo de cooperação igual. Vocês vão nos ajudar, nós vamos te ajudar. Um tipo de cooperação, uma parceria cultural e econômica. Então, o rei não sabia a ideia, a verdadeira intenção dos portugueses. É quando o Afonso, o filho do rei, vai chegar ao poder. Ele vai chegar ao poder em 1506. Ele vai constatar que o reino fica num jogo de escravidão. Muitas escravidões vão chegar. Ele vai ter também uma revolta do povo. Em 1520 vai ter uma revolta, uma grande revolta do povo Congo. Essa revolta vai levar o rei a escrever uma carta. A seu homólogo de Portugal, Manuel I, para escrever que tem que parar com essa atitude de levar os escravizados do meu país. Porque meu país não é no lugar dos escravizados.
O que eu quero que o meu país seja um lugar de paz, um estado de paz, uma cooperação igual a igual. E também, se você quiser, um lugar da evangelização. Porque devemos compreender, esse rei Afonso foi muito cristianado. Donc, ele foi um cristão, ele aceitou a religião católica no seu coração. Donc, para ele mesmo pediu, antes de compreender o jogo dos portugueses, ele pediu mesmo ao rei de Portugal de mandar muitos missionários no Reino do Congo para lutar contra um tipo de feitiço para ele. Donc, um tipo de lutar contra a tradição. Mas quando ele vai compreender o jogo dos portugueses, em 1526, ele vai assinar um decreto para abolir a escravidão no Reino do Congo. Mas esse decreto não vai ter efeito, porque os portugueses já tiveram um controle de todo o reino. Então, para ele não pode compreender o jogo. Até a sua morte, em 1533, ele vai morrer, ele nunca resolveu essa situação da escravidão. Então, para resumir, nós vemos muito bem que os portugueses tiveram outra ideia que eles esconderam, e depois essa ideia vai ser revelada com o começo dos escravizados.